Um sabonete natural, em relação ao sabonete industrial, ao sabonete convencional, ele guarda inúmeras diferenças. Essas diferenças, elas têm diversos motivos e um deles é o método de elaboração. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então, sabonete natural é completamente diferente de sabonete que eu chamo de convencional, esse sabonete que hoje é elaborado, é feito de uma maneira mais industrializada. Essa maneira industrializada se perdeu muito, tanto em qualidade, quanto em ingrediente, quanto em relação a métodos. Se a gente comparar com o que sempre foi feito, se a gente for fazer uma linha histórica em relação a toda a ancestralidade e a toda a história da saboaria, do sabonete na humanidade. Essas diferenças hoje, elas são significativas para um resultado. Para esse resultado, em relação à aplicação, ao uso, ao sensorial e às possibilidades de combinações de ingredientes, que é o que a gente chama hoje de saboaria natural. Uma denominação para identificar que aqui a gente está tratando de um outro universo, de um universo de resgate e de resgate de uma saboaria ancestral que também é arte, que também é um trabalho autoral. E além de ser um trabalho de ancestralidade e um trabalho autoral, a gente consegue vislumbrar diversos âmbitos de estudo que vão fazer uma interseção quando a gente fala hoje de saboaria natural, que é a aromaterapia, uma ciência de estudo relacionada a óleos essenciais. A gente também está falando de perfumaria botânica, um estudo também ancestral que mexe com todas essas possibilidades de aromas. A gente está falando também de química porque saboaria é saponificação. E saponificação é um processo químico, é um processo de reação química. Mas um processo de reação química que começa a ter nuances bem específicas, porque a gente está falando de uma reação que acontece a partir de óleos, manteigas vegetais, que são bem específicos, que têm tudo uma característica de componentes específicos, e a gente está falando também dessa combinação de óleos e manteigas vegetais interagindo com outros ingredientes naturais, inclusive os próprios óleos essenciais. Então, a gente está falando de um processo químico de reação química de saponificação, mas que une também um universo de interações entre esses ingredientes, de combinações e, além disso, de muitas possibilidades. E como fazer isso para que exista uma potencialidade com um percentual verdadeiro e com resultados extremamente benéficos. Mas esse vídeo não é para a gente conversar sobre processo químico de saponificação e nem dessa interação desses ingredientes durante essa saponificação, porque também existem muitos detalhes que merecem ser abordados num vídeo especialmente sobre processo químico de saponificação natural. Aqui a gente vai começar, porque tudo tem que ter um começo, a gente vai começar com os métodos de elaboração. Quais seriam esses métodos de elaboração que tornam esse sabonete natural tão diferente em relação a esse hoje tão utilizado, que é um método mais industrializado, que foi um método que hoje a indústria considera mais prático, consegue padronizar, mas que perde muito em relação a todas essas nuances que eu já expliquei para vocês. Afinal de contas, se a gente está falando de trabalho que envolve arte também e que envolve todo um arranjo extremamente autoral e único, a gente só consegue fazer isso numa combinação que envolvem os métodos de saponificação natural.
Quais são esses métodos? A gente tem o cold process, que é o método de saponificação a frio. A gente tem o hot process, método de saponificação a quente. E também, para acrescentar, para ilustrar, eu vou falar do melt and pour, que numa tradução livre seria derreter e despejar. Nada mais é do que aquele método de pegar uma base pronta, uma base tanto glicerinada, uma base de sabão, uma base de sabonete, derreter, e aí esse despejar seria o adicionar alguns ativos, algumas plantas, e aí nessa forma deixar secar, e com isso você teria um sabonete com alguns aditivos. Quais seriam as diferenças entre esses três métodos? No cold process, a saponificação ela obedece a alguns critérios para que ela seja chamada de saponificação a frio. Ela é a frio porque ela existe diversas etapas e algumas etapas dessa saponificação não vai acontecer uma inserção de calor. A gente precisa ter em mente quando a gente está tratando de cold process que é um processo de paciência, um processo de parcimônia da nossa ansiedade, porque a gente não pode interferir no tempo desse sabonete, dessa formulação desabrochar. Existe um tempo específico de acordo com a combinação desses ingredientes e não tem como adiantar esse tempo. A gente precisa obedecer essas regras que são oriundas da própria combinação de ingredientes de novo. O que eu quero dizer na prática? Exemplificando. No cold process existe toda a formulação, há um esquema, uma montagem dessa combinação de ingredientes, desses percentuais, e esse cold process é elaborado através de uma inserção de calor, ou seja, há sim uma etapa em que essa mistura de ingredientes a gente vai esquentar para homogeneizar e vai ser inserido nesse processo algum calor. E também agitação, seja com agitador mecânico, seja com o uso do mixer. Ah, Fefa, mas para que precisa desse calor? Para que precisa dessa agitação? Esse calor e essa agitação fazem parte desse processo de reação química, porque com o calor, com a agitação, a gente consegue fazer com que essas moléculas elas fiquem agitadas para que haja essa transformação de reação química. Então, a gente está fazendo ali interferir no que a gente pode nesse processo de reação. Esse calor, ele é um calor controlado. Eu não coloco qualquer temperatura. É uma temperatura que deve ser observada e controlada, porque tem muita relação, de novo, com a combinação de ingredientes. Então, nada disso é feito sem esse acompanhamento, sem esse estudo de quais ingredientes estão sendo combinados na formulação e, principalmente, qual é o tempo de calor e qual o máximo de calor em termos de temperatura que eu vou submeter essa combinação de ingredientes para que eu possa ter uma saponificação efetiva sem comprometer a própria estrutura e o que esses ingredientes podem me oferecer. Então, essa é uma parte importante do cold process. Hot process, por sua... ainda em cold process, não posso sair do cold process sem contar para vocês em relação às etapas, porque eu disse que é um procedimento de etapas. Ou seja, eu concluo a minha saponificação. Eu costumo brincar que existe o auge da saponificação durante esse momento de agitação, esse momento de calor, e ainda existem algumas etapas, que é uma etapa de tanto colocar na forma para ele endurecer, como também uma etapa de cura. Uma etapa de cura que geralmente é de 30 dias ou mais, de novo, dependendo da formulação, dependendo dos ingredientes. E esse tempo de 30 dias, ele costuma ser um tempo que eu digo que é um tempo de ajuste, de alguns ajustes necessários que vão acontecer nesse rearranjo de moléculas
Moléculas essas que sofreram um rearranjo porque houve uma reação química e a partir daí vão acontecer alguns ajustes em relação a essas moléculas. E aí, portanto, há essa fase, que é uma fase de ajustes finais, que tem o tempo como principal aliado. Durante essa fase vai existir controle de qualidade, vai existir medição de pH, até que esse sabonete, essa barrinha de sabonete, seja finalmente liberada para ser usada. No Hot Process, também utilizo ingredientes do zero, ou seja, há essa formulação, há esse derretimento para homogeneizar, e ele é feito com a inserção de calor do começo ao fim. Todas essas etapas, ela é feita com esse calor, com essa massa, que a gente pode comparar com um processo de cozimento. E essas fases vão ser elaboradas ali numa panela de cozimento lento, numa temperatura extremamente controlada, num fogo brando, numa espécie de banho-maria. E aí isso vai acontecer, essas etapas vão acontecer ali. Quando essa massa final ela vai para a forma, ela já vai com determinados ajustes acontecendo ali com aquele calor. E é por isso que depois de 5 dias, normalmente, esse sabonete já pode ser utilizado. Ele vai endurecer e ele já pode ser utilizado. Finalmente, o método de Melt and Pour, que é o da barrinha, né, uma barra base tanto de glicerina quanto uma barra base de sabonete ou sabão, ela é derretida e ali nesse derretimento são acrescentados alguns outros ingredientes e a gente coloca para endurecer novamente. Diferenças. Algumas já deu para notar. No Cold Process existe toda uma questão de etapas acontecendo e de procedimentos em relação ao tempo. No Hot Process existe esse cozimento e uma liberação com um tempo menor. No Melt and Pour, ou nessa base glicerinada, o que não acontece em relação aos outros métodos é uma elaboração autoral de base desde o início, porque você já tem uma base pronta que você derreteu e adicionou alguns ingredientes. Então, seria um risco em relação ao que tem nessa base. Dependendo da proposta do que você vai utilizar, em termos de sabonete, em termos de saboaria, em termos do que você quer utilizar para si, para escolher usar ou para sua marca, precisa ter muito cuidado em relação a esses ingredientes, porque pode ter algum conservante que não seja considerado um conservante natural, algum ingrediente, algum silicone, algo que não seja muito legal para que aquele sabonete seja considerado um sabonete natural. Mas, sem dúvida, ele é considerado um sabonete artesanal. Mas nos outros dois métodos, tanto no Cold Process quanto no Hot Process, também podem existir nuances que façam com que esse sabonete deixe de ser considerado natural para ser considerado apenas artesanal. Que é um exemplo, o uso de fragrância sintética. Se você está utilizando fragrância sintética tanto no Cold Process como no Hot Process, esse sabonete deixa de ser natural. Mas ele é considerado um sabonete artesanal, feito do zero, ok. Mas não pode ser considerado natural. E para quem tem marca, por exemplo, não deve colocar como proposta final, como informação para quem vai escolher o seu produto, sabonete natural, porque isso não corresponde ao que se entende como cosmético natural, como o movimento da cosmética natural. E qual a diferença disso? Óleo essencial. Eu sei que existe uma questão envolvendo óleo essencial e fragrância sintética no sabonete. Também sei que existem algumas polêmicas em relação a Cold Process, se é no Cold Process ou do Hot Process, que os ingredientes são mais conservados ou não, o que isso acontece, qual o melhor ou qual é o pior. Eu prefiro deixar também esse momento de tratar dessa polêmica para um vídeo só para tratar dessa polêmica. Mas o que eu posso adiantar aqui é que essa dicotomia melhor e pior, essa polarização não leva a lugar nenhum. O que existem são métodos
São métodos de elaboração que você vai escolher tanto para usar quanto para fazer o sabonete, de acordo com os ingredientes que você vai utilizar, de acordo com o processo de linha de produção que você escolheu para sua marca, por exemplo, e de acordo com os princípios e com a forma de trabalho que você quer representar. Então tem muito mais a ver com uma escolha de quem está produzindo e de qual escolha você quer se especializar, do que propriamente dito eu dizer aqui para vocês qual o melhor e qual o pior. Que na verdade o que a gente diz aqui é orientar o que pode ser feito em cada um desses métodos. Mas dizer qual é o melhor é uma perspectiva que parte de vocês, que parte de quem está escolhendo usar, como também parte de quem está produzindo. Então isso é uma questão extremamente específica de linha de trabalho. No meu caso específico, na Fefa Pimenta Natural, eu escolhi o Cold Process. A gente faz um Cold Process, que é um método a frio, de forma controlada, com protocolos que a gente desenvolveu ao longo do tempo para dar segurança e para dar resultados. E isso vem acontecendo ao longo de todo o nosso trabalho. É indiscutível a qualidade e o sensorial, a sensação de quem usa, que sente que está ali usando realmente o que está acontecendo na proposta do rótulo, na proposta daquele produto que foi desenvolvido, daquele determinado sabonete que foi desenvolvido. Então, o que a gente conseguiu fazer em relação à Saboaria Natural, em relação a método Cold Process, a método a frio, é conseguir fazer com que o sabonete natural, na Fefa Pimenta Natural, converse com quem vai usar e que estabeleça essa relação sensorial de todos os níveis, tanto de pele, quanto de olfato, quanto de sensações também. Mas, de novo, isso vai de acordo com cada trabalho. No curso, já tirando dúvida, porque eu sei que as pessoas ficam com essa dúvida, nos cursos que a gente dá de saboaria natural, eu ensino a fazer o método Cold Process, que é o método a frio, porque é o método no qual a gente se especializou aqui, no qual eu pesquiso, no qual eu estudo, e é um método que a gente tem os protocolos para fazer de uma maneira com extrema segurança, qualidade e sem riscos, e sem perder ao máximo o que aqueles óleos e manteigas vegetais, óleos essenciais, plantas combinados podem fazer em termos de resultado. Mas, de novo, não é de forma alguma o único método que existe. É somente mais uma opção incrível e maravilhosa. Então é isso. É sobre sabonete natural. Aliás, se você gosta de usar sabonete natural, pode tratar de se inscrever aqui, porque a gente vai conversar ainda muito sobre isso, sobre sabonete natural e sobre esse universo de possibilidades que é a Saboaria Natural. Fica com o meu beijo de lavanda.